Olá, boa tarde, minha gente. Bem-vindas a mais uma palestra aqui na Trilha. Eu sou Ana Cecília, sou uma mulher negra, estou com cabelos cacheados, soltos na altura do ombro. Estou usando um óculos, um headphone branco, bem grande, e uma blusa do Fórum de Mulheres de Pernambuco na cor roxa. Bem, o primeiro recado que a gente tem é sobre a campanha de doação que a Python Brasil desse ano está fazendo, arrecadando fundos financeiros para o projeto Mães da Favela, que é um projeto que trabalha com o combate à fome. Você pode doar através da inscrição lá no Eventbrite ou usando o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Aqui. Ai, a blogueiragem não gosta de mim. E aí, além disso, lá a gente está hoje com palestra relâmpago em 2 momentos. Um vai ser às 5h30, e ainda corre, que já acabam as inscrições desse primeiro momento. Vai acabar às 5 horas da tarde. Vai ser na trilha Angélica Ross. E às 7h50, lá no link da Keynote. Palestras relâmpagos são palestras de 5 minutinhos que você pode falar sobre o que quiser. Desde que não fira o código de conduta, é claro. Então, se tiver interesse, vai lá no canal Quero Participar e deixa o teu nome. Quer dizer, deixa um quero. Lê direitinho lá o que o bot botou e segue as instruções. E o outro recado é que vamos ter a palestra, a Assembleia Pai Ladies Brasil, que acontece uma vez no ano, a Assembleia Geral. Vai acontecer no sábado, às 6h15 da noite, aqui no Discord da Python Brasil, na mesa Pai Ladies. Então, eu convido a todas as mulheres do evento que venham conversar, vamos trocar ideias, trocar experiências, falar como está na nossa comunidade, pensar um pouquinho quais os nossos próximos passos. E você, se você ainda não está em uma comunidade Pai Ladies, venha que você é muito bem-vinda. Tá? A gente diz que todas as mulheres que estão aqui na Python Brasil já são Pai Ladies. Vocês só precisam descobrir uns detalhezinhos mais, mas Pai Ladies todas nós já somos. Então, eu estou botando o aviso de tempos em tempos, alguma de nós está colocando o aviso lá no geral, marcando @PaiLadies. Se você é mulher e ainda não recebeu essa notificação, levanta a mãozinha lá no geral para a gente atribuir esse perfil a você lá no Discord. Isso porque é uma atividade exclusiva para mulheres, então a sala da Assembleia só é vista por nós que estamos com a etiqueta Pai Ladies, tá? Então, se você é mulher e ainda não está com essa etiqueta, levanta a mãozinha lá. A gente está fazendo um esforço coletivo aqui para encontrar todas nós no Discord e etiquetar, mas às vezes passa. E é isso, recadinhos dados. Vou chamar para a tela Israel e Renan, que são os palestrantes agora. Boa tarde, minha gente, bem-vindos. Boa tarde, Ana. É a primeira Python Brasil de vocês? Olá, boa tarde. Não. Já participamos de outras. Aliás, você já participou, Renan? Já, minha primeira Python Brasil foi em 2012, no Rio de Janeiro. Nossa. E minha primeira palestra foi em Rio Grande do Sul, foi em Natal, em 2018. Foi a minha primeira palestra na Python Brasil. Ai, que massa! Pois já conhecem a dinâmica do evento. Que massa! Vocês poderiam se autodescrever, por favor? Sim, posso tentar. Sou Israel, um homem negro, com pouco cabelo, e com um fone grande e uma blusa cinza.
Bom, eu sou o Renan, sou homem branco. Tô com o cabelo um pouquinho curtinho, mas um pouco maior que o do Israel. Eu tô com uma camisa preta e o óculos também preto, que tá dando um reflexo na tela. Obrigada. É importante para que todo mundo saiba quem é que está falando, ainda que não consiga nos ver aqui na tela. E então, Israel é sócio da NAN System e pythonista de longa data. Tem levado tecnologia para o universo do direito desde 2013, ensinando advogados a programar e criando soluções como o Minutário Online. E Renan é programador e desenvolvedor de software com mais de 10 anos de experiência, cursou Sistema da Computação na UFF, que é a Universidade Federal Fluminense, e possui mestrado e doutorado em Engenharia Biomédica pela Cooper, UFRJ. Sua especialidade é linguagem de programação Python e a utiliza tanto no desenvolvimento de ferramentas que facilitam a automatização de tarefas, enquanto em análise de dados. Pois, bem-vindos. Se você que está nos assistindo ainda não nos segue nas redes sociais, vai lá seguir a gente, @PythonBrasil, e compartilha esse vídeo com a hashtag PyBR2021. Mais informações sobre o evento está no nosso site pythonbrasil.org.br. Pois agora o palco é de vocês, minha gente. Boa palestra. Obrigado, Ana. Olá mais uma vez, pessoal. Boa tarde. Espero que vocês estejam curtindo o evento. A gente já passou da metade, mas estão vendo aí que ainda tem muita coisa para rolar. Eu me chamo Israel, como eu disse. A gente já se viu aí na segunda-feira, na palestra de Django REST Framework Full Stack. E hoje a gente queria compartilhar alguns aprendizados em um outro projeto. Eu e Renan, a gente trabalha junto na NAN Systems, que é uma empresa de consultoria e desenvolvimento de produto. Dá um oi aí, Renan. E aí, pessoal, eu sou desenvolvedor Python e sou parceiro de Israel lá na NAN System. A gente trabalha junto aí nessa busca por combater desinformação na internet. E a gente faz isso fornecendo tecnologia para o time do Aos Fatos, que é uma das principais agências de checagem de notícia aí do Brasil. Vamos lá. Falando um pouco sobre os porquês, acho que faz sentido primeiro a gente compartilhar, já que a gente está na conferência de Python, porque a gente escolheu Python como nossa ferramenta principal aí para desenvolver essas tecnologias. Tem uma citação que eu gosto muito, e apesar de gostar muito dela, eu nunca acho quem foi a primeira pessoa a dizer isso, então vou ficar devendo mais essa para vocês, mas a citação é que Python é pelo menos a segunda melhor linguagem para qualquer coisa. Como a gente está enviesado aqui, porque a gente gosta muito de Python, eu chutaria que Python é talvez a melhor linguagem para essas coisas, para essas frentes, mas com certeza ela é pelo menos a segunda melhor. E por que a gente escolheu Python? Muito por causa dessa flexibilidade, não só da tecnologia, mas principalmente a riqueza da comunidade, né, é uma comunidade que ataca problemas de muitas áreas do conhecimento, e a gente tinha que atacar muitos problemas em várias áreas do conhecimento. A gente, nos fatos, a gente precisa de tecnologias para análise de dados, e talvez a linguagem que mais faça frente é o que tem pronto em Python, é R, mas Python não fica muito atrás, tem muita coisa pronta de análise de dados em Python. A gente pretende mostrar algumas coisas aqui nesse papo de hoje. Python também é uma ferramenta muito, muito rica no ecossistema, no contexto web, né? Talvez seja o Django aí a forma canônica de resolver esse problema em Python, desenvolvimento web, e para pequenas automações, para robôs que automatizem pequenas tarefas do pessoal da redação. Então, como a gente tinha todo um range muito, muito grande aí de problemas, a gente precisava de uma linguagem que desse conta ou tivesse ferramentas para a gente lidar com todo esse range de ferramentas, ao contrário de, por exemplo, usar, como eu citei, o R, que é mais rico aí no cenário de análise de dados e menos em desenvolvimento web e em automações. E um outro ponto é que Python
é uma linguagem muito simples, muito fácil de se usar para pequenos scripts e para integrar com soluções de terceiros, que eventualmente a gente não vai desenvolver tudo, a gente não desenvolve todas as coisas que a gente precisa, mas a gente pode contar com o Python como essa cola aí para conectar serviços de terceiros à nossa operação. Então, acho que, se eu puder resumir, essa riqueza aí de Python foi o que motivou a nossa decisão de escolher Python como ferramenta principal aí no contexto dos fatos. E para a gente também o como é muito importante. Eu acho que tem uma metáfora que eu gosto muito de usar para entender o porquê e o como a gente toma algumas decisões de tecnologia nos fatos. E eu gosto de usar a metáfora do Tony Stark, que tem uma armadura lá cheia de ferramentas, cheia de armas, enfim, cheia de um monte de coisa. Tem várias automações, muita inteligência artificial ali, mas no final das contas, quem salva o mundo lá na história do Tony Stark é o Tony Stark. Então ainda tem uma pessoa ali dentro. Então eu gosto de pensar que a gente está construindo ferramentas, mas com protagonismo humano ali. No nosso caso, é o time dos fatos. Então, quem combate a desinformação, em última análise, é o time dos fatos. E o que a gente faz é providenciar tecnologia para que o time faça isso. Então, um bocado das nossas decisões, tanto do que a gente vai fazer, como qual a ordem que a gente vai fazer as coisas, é muito com isso em mente. A gente pretende fazer esse link aí ao longo da aplicação, ao longo da apresentação, desculpa, do porquê que a gente tomou algumas decisões, alicerçado aí nesse princípio da centralidade da operação. O nosso primeiro usuário, por mais que a equipe dos fatos esteja usando a nossa tecnologia para servir o público, o nosso primeiro usuário como time de tecnologia é o time dos fatos. Então a gente pensa primeiro na operação e como a operação vai usar a ferramenta que a gente produz, que a gente cria, para atingir esse objetivo último aí, que é o combate da desinformação. E por consistência, se a gente está priorizando a operação do time dos fatos, a gente precisa pensar na nossa operação, para conseguir pensar na operação deles. Então, a gente também leva bastante a sério aí, a otimização do nosso próprio processo como time de tecnologia. Isso quer dizer usar teste, usar TDD, se preocupar com integração contínua, deploy contínuo, boa documentação. Então, é importante para a gente cultivar isso no nosso time e usar isso como critério de decisão do porquê que a gente está fazendo, de como a gente está implementando determinada tecnologia. E para a gente também é muito importante a manutenção desse fluxo de entregas. E está tudo meio que conectado uma coisa na outra, né? A gente tem muita resistência em pensar em prazos para mais de um mês, por exemplo. Na verdade, os nossos prazos normalmente são pensados de uma semana ou 2 semanas, que é a duração típica dos nossos sprints. Então, por que isso é relevante nesse contexto de pensar a tecnologia? Porque não importa só a última entrega nossa. Todas as entregas importam. E para entender isso, a gente usa essa metáfora de uma semente. Uma semente, ela não necessariamente parece com uma árvore. Na verdade, nenhuma semente parece com a árvore. Mas, no entanto, ela é um todo completo que funciona. Se você pegar a sementinha e botar no chão, ela funciona. Ela brota ali, dá uma mudinha. Enfim, aquilo parece com a árvore final? Não. Mas ela possibilita que a gente dê o próximo passo. Então, sempre quando a gente está pensando em tecnologia, e tudo que a gente vai mostrar aqui, como tecnologia, é pensada nesse fluxo de entrega. Ou seja, está pronto para a gente, ou é uma entrega para a gente, quando aquilo está pronto o suficiente para que o próximo passo seja mais fácil. Então, a gente não está mostrando algo perfeito no sentido platônico, no sentido ideal, a gente está mostrando coisas que vão amadurecendo. Então, as nossas entregas, tanto de automação, quanto as soluções que a gente dá para o site dos fatos, para o CMS, quanto as nossas soluções de análise de dados, elas são todas coisas que crescem, que vão amadurecendo com o objetivo, com esse norte de, no final das contas, que haja essa árvore aí, que é a tecnologia madura o suficiente para ser usada no combate à desinformação. Maravilha. E dentre as ferramentas, né, os produtos que nós trabalhamos desenvolvendo em parceria com os fatos, a gente trouxe aqui o radar,
Radar, que é uma plataforma, né, um serviço de monitoramento automático em tempo real das desinformações que circulam nas principais redes sociais. São essas redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube e alguns portais de notícias. Então a gente fica 24 horas por dia, 7 dias por semana, monitorando o que está acontecendo nessas redes sociais e procurando desinformação. Então a gente tem um volume aproximado aí de 50 mil publicações por semana e a gente vai avaliando essas publicações até o ponto da gente dizer ou sugerir se essas publicações trazem desinformação ou não. Eu trouxe aqui uma tela, né, do Radar e convido a todas as pessoas que se interessarem a visitar a página do Radar. Ela fica hospedada dentro da página do Aos Fatos. E aqui a gente consegue já ter um panorama dos posts que foram capturados essa semana. A gente consegue selecionar grandes temas como democracia, judiciário, coronavírus. A gente consegue ver a quantidade, né, o volume de métricas consideradas como desinformação e o volume coletado total, assim como a média da pontuação desses posts, né? Já vou falar mais como eles são calculados, mas aqui já vale dizer que quanto menor a nota, pior o conteúdo da mensagem, né, do post. Então aqui, já fazendo já um zoom, já olhando para o Twitter, por exemplo, que é uma das redes que a gente monitora, a gente consegue ver a média da pontuação dos posts do Twitter, quantos perfis a gente avaliou essa semana e, por exemplo, os tweets propriamente ditos, né? Quais são os tweets que foram considerados aí desinformativos ou de baixa qualidade. E vale dizer que essas notas aqui, esses critérios, eles não são estáticos, eles são dinâmicos, é feita uma curadoria aqui quase em tempo real que acompanha o que está acontecendo nessas redes para que a gente entenda o assunto que está em voga. Porque o que foi falado semana passada talvez não seja o que está sendo falado hoje. Então essas métricas, essa pontuação que a gente dá para cada um dos posts, ela é calibrada, ela é dinâmica. A gente vai entendendo a rede, a equipe de linguistas, elas vão entendendo o que está acontecendo nas redes sociais para esse monitoramento ficar cada vez mais próximo do que está acontecendo atualmente nas redes, né? E quando eu falo da pontuação, como é que a gente faz essa pontuação, né? Eu vou tentar explicar aqui em linhas gerais. A gente tem uma série de métricas. Então, cada rede social, cada uma das 6 redes sociais que a gente monitora, elas passam por uma coleção de aproximadamente 30 métricas. Então, aqui eu tenho um exemplo de 2 métricas do Facebook. Então, são métricas do Facebook, são scripts Python, que no fim das contas, cada uma dessas métricas, elas respondem uma pergunta. Por exemplo, o post está performando igual ou 5 vezes maior que a média da publicação da mesma página? Se sim, ela recebe uma nota -2, caso contrário, recebe uma nota 2 positivo, mais o peso que a gente dá. Então ela está respondendo para a gente, bom, esse post que acabou de chegar, e cada post do Facebook vai passar por essa métrica, ele performa mais do que os outros da mesma página? Isso nos dá uma ideia de velocidade, de engajamento, de disseminação, né? Então, para uma fake news, para uma desinformação, isso é importante, o quão rápido ela se dissemina, né? Já aqui, a gente tem uma métrica que envolve não só texto, mas análise de imagem. Muitas das informações de fake news, elas são disseminadas por meios de imagem. E a gente precisa de técnicas para poder extrair informação dessas imagens. E a gente usa a técnica de reconhecimento óptico de caracteres. Então aqui, por exemplo, a gente tem alguns termos cadastrados no banco de dados pelas linguistas, e se texto que está na imagem contém esses termos que são conhecidamente desinformativos, ela recebe uma nota -3. Caso contrário, ela não tenha, ela recebe uma nota positiva 3, além do peso. Então, se a gente olhar para essas métricas aqui, se a gente olhar isoladamente, talvez elas não tragam tanta informação para a gente. Mas se a gente juntar todas elas e encarar essas métricas como se fossem elementos de uma equação que são multiplicadas, somadas, o resultado é quão provável ou qual a probabilidade desse post estar carregando desinformação, né? Qual a probabilidade dele estar trazendo uma fake news. Então, a gente aplica essa coleção de métricas que são dinâmicas, elas são repensadas, os pesos são recalibrados, e a gente vai assim tentando medir e gerar uma pontuação que vai nos dizer o quão desinformativa é um post.
Então, quando eu falei que a gente extrai informação de imagem também, esse aqui é um tweet que foi tirado print screen, foi tirada uma cópia e foi enviada pelo WhatsApp. A gente não pode perder essa informação. Tem informação relevante nessa imagem, né? Então, a gente conta com a ajuda da biblioteca PyTesseract, que ela faz esse reconhecimento do texto que está na imagem e a gente consegue extrair para uma string Python, um texto em Python. E a partir daqui a gente consegue fazer diversas análises, a gente consegue aplicar várias métricas. E o interessante é que ele inclusive, ele mantém se as palavras estão todas em maiúsculo, em minúsculo. Isso pode ser importante, né? Às vezes uma palavra em caixa alta quer dizer uma chamada para alarme, um termo alarmista. Então a gente avalia tudo isso. E o PyTesseract faz um bom trabalho para a gente em extrair informações de imagem. Então a gente tenta não deixar passar nada, porque as informações elas vão em diferentes meios, né? Imagem, áudio, texto. Então a gente tenta usar diferentes tecnologias para tentar extrair o máximo de informação. Além do texto e de imagens, a gente também tenta olhar para, por exemplo, para a foto de perfil do perfil que está fazendo aquela publicação, né? Então isso aqui já é uma métrica do Instagram e ela responde a seguinte pergunta: a foto do perfil da conta que publicou esse post possui um rosto? Bom, o que isso não responde? Se não possui um rosto, ela recebe uma nota -2. Agora, se ela possui um rosto, ela recebe nota 1. Isso pode dar uma ideia de, tipo, se tem um rosto, é mais provável que seja um perfil de uma pessoa fazendo um post qualquer. Agora, se não tem um rosto, existe maior probabilidade, e aí eu volto a dar ênfase nessa palavra probabilidade. Aqui a gente não trabalha com determinismo, com certeza, a gente trabalha com probabilidades na estatística. Então, se ela não tem um rosto, ela recebe um peso pior, indicando que é mais provável ter um peso maior de ser uma conta de um robô ou de uma conta que só quer espalhar desinformação. Então, para fazer esse reconhecimento de faces nas imagens, é bem simples. A gente se baseia nessa biblioteca Face Recognition e ela é um conector de uma biblioteca em C de modelos altamente treinados e validados, e com 4 linhas de código a gente consegue dizer se numa imagem tem um rosto ou não. E esse modelo é bem interessante, que ele tem uma certa tolerância a uma imagem com óculos, a uma imagem com rosto meio de perfil, uma imagem de rosto mais afastado. Então, essa biblioteca nos ajuda muito aí nessa métrica aqui, que é uma das métricas que a gente aplica, que no final das contas vai dar a nota do post, né? A gente tem essa coleção de métricas e a gente, como time de tecnologia, o nosso principal usuário é o time de linguistas e jornalistas dos fatos, que, em última análise, é quem define quais as métricas são aplicáveis, quais são relevantes, o que faz sentido do ponto de vista de linguagem mesmo. Então, isso reforça aí o ponto que a gente levantou lá no início, de que o software é primeiro feito para o time, e como nosso objetivo secundário, mas primário do time, que haja a publicação da métrica correspondente lá no ausfaut.org/radar. Então, esse é o nosso fluxo de pensamento como time de tecnologia para chegar nesse resultado final. É isso aí, pô. Falou muito bem, Israel. Além do radar, a gente também trouxe outra ferramenta, né, outro serviço que a gente desenvolve junto com os fatos, que é a Fátima. A Fátima é nosso robô checador através do WhatsApp. Então, para quem tiver interesse em mandar um oi para a Fátima, esse é o contato do WhatsApp dela. E então ela trabalha dentro da plataforma WhatsApp e ela tenta responder perguntas sobre desinformação. E ela devolve uma checagem, uma informação relevante sobre desinformação, sobre fake news, né? E dentro da Fátima, a gente também tem alguns desafios, como, por exemplo, processamento de imagem. A gente também recebe muita imagem com a Fátima. E lá nos primórdios, lá no início, a gente precisava saber, por exemplo, o volume de que uma mensagem apareceu. Será que essa mensagem está sendo muito disseminada? Qual o volume que ela apareceu para a Fátima, né? Ou, por exemplo, quando foi a primeira vez que essa mensagem surgiu
para ter uma ideia de quando uma fake news começou a ficar viral. Então a gente teve essa necessidade e a gente se baseou numa identificação que o WhatsApp manda para a gente. Então, quando alguém manda uma mensagem para o WhatsApp e o WhatsApp manda para a gente via webhook, via nossos servidores, ele manda uma identificação única dessa imagem, uma hash dessa imagem. E aí a gente começou a se basear nessa hash para fazer comparação entre imagens. Se essa imagem já está no nosso banco, quantas vezes essa imagem já apareceu no nosso banco. Só que o hash, essa identificação aqui, ela tem uma limitação. Na verdade, não é uma limitação, é uma característica da função hash, que é o seguinte: se eu mudo um pedacinho da informação, um bit sequer da imagem, o hash muda completamente. E é feito para isso, né? Então, quando eu envio uma mensagem através da internet, eu quero saber se o que eu enviei de um lado é a mesma coisa que chegou do outro lado. Então, se houve uma perda de informação, um bit que foi invertido, eu quero dizer, opa, a hash não é a mesma, não é a mesma informação que saiu aqui, que chegou aqui. Então, eu quero cancelar a operação. Então, para isso, o hash funciona muito bem. Só que, quando a gente vai mandar uma mensagem, não precisa nem ser desinformação, uma mensagem normal mesmo. A gente tem o hábito, por exemplo, de tirar um print screen, a gente recebe uma mensagem no WhatsApp, a gente tira um print screen e encaminha para uma pessoa. Isso já gera algumas alterações na imagem. Mudança de brilho, às vezes dá um recorte, né? A imagem não fica como a original. Às vezes aparece aquele sinal de bateria ou aquele sinal de rede em cima da imagem. No fim das contas, quando a gente já encaminha uma imagem, pode acontecer uma compressão. Isso já muda os bits, os pixels da imagem. Isso já faz com que o hash já mude. E para utilizar... Ou mudanças intencionais também, né? De tipo alguém que marcou alguma... fez o highlight ali de algum pedaço, ou botou alguma tarja, enfim. Exatamente. Falou muito bem, ou uma alteração intencional. A pessoa quer dar destaque a uma palavra, ela grifa de vermelho. Então isso já alterou a imagem. E nesse método aqui não funcionava para a gente. A gente precisava de um método mais tolerante a alterações que são comuns no envio de mensagens, né? Então a gente foi pesquisar e se deparou com a técnica de impressão digital de uma imagem. Então o que a gente faz, né? A gente tenta retirar tudo aquilo que é irrelevante ou que é detalhe, aquilo que é um detalhe simples da imagem ou aquilo que é de alta frequência, usando um termo mais técnico, né? A gente tenta filtrar aquilo que não é importante e deixa guardar só o centro da imagem, aquilo que é o núcleo dela. A gente vai guardar só informações relevantes dessa imagem. E isso vai nos permitir olhar para a imagem ignorando esses detalhes que às vezes mudam. Então, o nosso método que a gente usa nos fatos, a gente faz algumas etapas. Então, essa aqui é a imagem original de uma desinformação que circulou um tempo atrás, do jornal Wall Street. A primeira coisa que a gente faz é retirar o canal de cores. A gente deixa a imagem em tons de cinza. Porque se uma nova imagem chegar e ela tiver em outra cor, um outro brilho, isso já vai afetar muito menos. Então a gente tira o canal de cor. Logo em seguida, a gente reescalona, a gente muda o tamanho da imagem. Então se aqui tem, por exemplo, 256 por 250, a gente manda, reescalona a imagem para 15 por 15. Só esse reescalonamento já joga um monte de informação relevante da imagem para fora, né? Então a gente filtrou, a gente faz um filtro na imagem. Então, essa imagem aqui, ela passa a começar a ter menos informação, só que informação mais relevante. E aí a técnica que a gente usou é a técnica do gradiente, ou a técnica das derivadas, que a gente quer saber para qual direção o brilho está indo. Então, basicamente, em linhas gerais, o algoritmo pergunta: o pixel na posição 1, ele brilha mais ou menos do que o pixel na posição 2? O pixel na posição 2, ele brilha mais ou menos do que o pixel na posição 3? E vai fazendo uma matriz binária, uma matriz de zeros ou uns. Então, no fim das contas, a gente tem como se fosse um QR Code, uma impressão digital dessa imagem original. Muito mais simples e com bastante informação. Então, onde é branco é 1, onde é preto é 0. E se a gente puxar essa matriz como se fosse desfiando um fio, né, a gente tem esse array de caracteres aqui. Opa! Deixa eu voltar. A gente tem essa sequência de bits aqui, de zeros e uns, que está representando, é um representante dessa imagem original.
E agora, a gente não vai comparar a imagem exatamente, né? A gente não vai dizer se essa imagem é exatamente igual. A gente vai trabalhar com imagens similares. Então, a gente vai olhar o seguinte, o primeiro bit dessa imagem vale 1. O primeiro bit da segunda imagem também vale 1. E assim sucessivamente, a gente vai comparando bit a bit, até a gente vai ter um percentual de diferença. Eu fiz aqui aquela mesma comparação, eu tenho uma imagem aqui que a gente pode chamar de original, não sei se vocês conseguem perceber, aqui tem 1 a 4 horas, eu recortei a imagem, né? Eu deixei ela mais próxima, eu mudei o contraste dela, essa aqui está com um brilho maior do que essa, e aqui estão a impressão digital dessas duas imagens. E quando a gente compara aquele array de strings de bits, né, ou essa matriz binária, o algoritmo diz para a gente que essas imagens são 12% diferentes. Elas se diferem em 12%. É difícil ver visualmente, perceber que elas são diferentes, mas a gente consegue ver que tem umas partes dessa matriz binária que são realmente parecidas aqui no canto direito superior, aqui no meio, elas têm umas características parecidas, né, como se fosse uma impressão digital mesmo. E o algoritmo não vai dizer se elas são iguais ou não. Ele vai te dizer, ó, elas são 12% diferentes. E aí a gente vai interpretar se isso é o suficiente ou não. E com essa comparação que nos dá um percentual, a gente ganhou bastante tolerância a alterações na imagem, como mudança de brilho, um pouco de rotação. Então esse método ele tolera um pouco de rotação. Talvez se eu rotacionar muito a imagem, esses 12% aumente para 50% e isso esteja além do limiar de tolerância nosso. Então ele aceita edições, marca d'água, mudança de brilho. Então ficou muito mais eficiente o nosso algoritmo para fazer comparação de imagens. Isso permite que a gente faça a seguinte resposta. Então, um usuário manda para a Fátima uma imagem, ela pode estar com algum grau de edição, né, algum grau de diferença. A gente vai procurar no nosso banco de dados aquela cadeia de bits que a gente salvou no banco e vai ver. A gente já tem alguma coisa cadastrada no nosso banco que diz respeito a essa imagem? Sim, para essa aqui a gente tem. A gente tem uma checagem falando desse post no Wall Street. Então a Fátima continuou entendendo imagens, só que agora com uma tolerância maior, uma tolerância mais estatística, que permitem edições na imagem. No caso da Fátima, só um ponto sobre essa imagem que a Ana mostrou. Se você vê, o tempo de resposta nesse caso foi bem curtinho, assim, a gente conseguiu dar resposta rápida. Isso era um ponto relevante para a gente, porque a gente podia analisar a imagem como um todo, sem fazer nenhum pré-processamento, mas isso custaria muito caro do ponto de vista computacional. Então a gente saiu de uma primeira solução pior, que era só olhando para o hash, que dava velocidade, mas perdia qualidade aí na capacidade de diferenciar uma imagem da outra. Num segundo momento, a gente tem essa solução que dá para a gente a habilidade de responder de forma rápida, não perfeita, mas de forma rápida, o quanto uma imagem é diferente da outra. Isso, e quando a gente trabalha na Fátima, a gente tem que sempre colocar na balança, né, velocidade e qualidade do processamento. A gente tem que estar sempre ali o custo-benefício. Se esse processamento de dados aqui ele é melhor, mas ele demora mais. Essa técnica de impressão digital da imagem ele pode ser tão complicado quanto a gente queira. Existem um campo enorme aí de perícia de imagens, né, que faz transformada de Fourier, manda a mensagem para o domínio da frequência, faz vários tipos de análises e depois diz para a gente o quão parecido elas são. Mas aqui, se a gente notar, eu mandei a mensagem 10h20 da noite, em instantes ela já respondeu. Então, para isso isso é importante para a gente também, né? Esse custo-benefício entre o processamento do dado e a velocidade com que a gente tem a resposta. Então, além do processamento de imagens, a gente também faz processamento de texto. A gente faz diferentes tipos de análise de processamento de texto. Um deles que a gente trouxe aqui é a correção ortográfica que a Fátima faz, né, antes de analisar as mensagens. Às vezes um usuário, uma pessoa manda a mensagem para a Fátima e tem um erro de digitação. E para evitar que a resposta não seja enviada ou que se perca essa mensagem, a gente aplica em todas as palavras que a gente recebe um corretor ortográfico automático. Como é que ele funciona em linhas gerais? A gente recebe as palavras e a gente procura essas palavras num dicionário que a gente atualiza diariamente.
Então, esse dicionário ele é atualizado com palavras que existem, né? Palavras com ortografia correta. Chegou uma mensagem nova, a gente procura as palavras dentro desse dicionário. Se a palavra não existe, opa, vamos fazer o seguinte, se ela não existe, vamos procurar versões dessa palavra que existe. Então, a gente se baseia, a gente utiliza aqui esse algoritmo criado pelo Peter Norvig, ele é bem famoso, esse script, né? E o que ele faz? Ele pega uma palavra que não existe e cria inúmeras variações dela, esperando que uma dessas variações, uma dessas sugestões existam. Então, eu peguei aqui a palavra caleiros, que não existe no nosso dicionário, e ele gerou 442 sugestões. E ele gera essas sugestões a partir de remoção de caracteres, transposição de caracteres, substituição de caracteres e inserção de caracteres. Então, ele insere uma letra, muda uma letra de lugar, remove uma letra, e ele vai criando sugestões. E essas sugestões são de todo tipo, palavras que não existem, cacheiros, cocaleiros, faleiros. Então, ele gera diversas sugestões. Mas aqui, o que eu estava com a intenção que ele gerasse é calheiros. Então, calheiros, que é a palavra que eu estava querendo procurar, está dentre as sugestões, né? Ela existe ali dentro. E como é que a gente acha a correção que a gente quer dentre essas 442 que foram sugeridas? A gente usa estatística. A gente procura no nosso dicionário a probabilidade de cada uma das palavras sugeridas. Então, a gente tem esse dicionário aqui, o corpus, e a gente tem frequência dessas palavras. Então, a palavra de, ela aparece 4.430 vezes, a palavra que aparece 3.127 vezes e assim por diante. Então, palavras que não existem, ou sugestões que não existem, feitas pelo aquele algoritmo, vai ter uma probabilidade muito baixa, ou zero, que é o caso aqui. Eu procuro a palavra calheiros e ele me diz que a frequência dela é 12. E é o suficiente para distinguir ela da faleiros, que é 0. E isso nos permite fazer o quê? Receber uma mensagem, e aqui eu coloquei um erro proposital, né? Eu coloquei o nome do senador Renan Calheiros errado, esqueci o H, Calheiros. Ela aplicou a correção automática, a correção ortográfica automática nesse texto, e já trouxe 2 checagens mais recentes que abordam o tema buscado. Então ela conseguiu, não foi uma viagem perdida, digamos assim, ela conseguiu corrigir, aplicou a correção ortográfica e trouxe as checagens que tem a ver com Renan Calheiros. Bom, e não para por aí, não. Senti que você quer falar. Sim. Não, eu ia lembrar que, da mesma forma como no radar, a gente tem várias métricas e o que vale para a gente é o uso, uma composição esperta aí de várias métricas para poder chegar no ponto. Na Fátima também, essa é só uma estratégia de correção ortográfica, a gente tem outras, pelo menos mais 2, a utilização delas em conjunto que compõe a nossa solução final. E o jeito como a gente aplicou a centralidade da operação na Fátima, se você já interagiu aí, já pegou o número dela lá no slide, já interagiu com ela, eventualmente se você fez uma busca que ela não encontrou, ela te avisa, bom, não sei responder isso, mas eu vou perguntar para um humano, para alguém da redação. Então essa, na verdade, foi a primeira funcionalidade que a gente criou, é a menos, por assim dizer, é menos sofisticada, mas é o que faz a gente conseguir evoluir ao longo do tempo. A gente não tem um estado onde a coisa sai do controle, porque a Fátima não é um robô sem supervisão. Então, acho que vale mencionar isso também, tanto a composição de várias métricas, quanto saber lidar com o fato de que, bom, a centralidade não é da máquina, é de alguém que está operando ela. No caso, o time do Fatos. E a gente está sempre incrementando pouco a pouco, né? Aquele passo que dá mais valor, né? O Progressive Enhancement. Sim. Bom, e já tem coisas novas no nosso radar, com perdão do trocadilho, né? A gente já está de olho em fazer aquele processamento, aquela impressão digital em vídeos. Porque vídeos nada mais são do que coleções de imagens. Então, se eu consigo fazer a impressão digital de uma imagem, fatalmente eu vou conseguir fazer de vídeo. Só que aí vídeo já envolve outros complicadores, que o vídeo é maior, pode chegar um vídeo muito longo, e a gente precisa responder em tempo hábil. Então, esse aqui a gente tá na nossa vista aqui para a gente começar a implementar. E também transcrição de áudios. Assim como desinformação
são disseminadas por texto, imagens e vídeos, elas também chegam através de áudios. E esse aqui a gente já começou, já tem um protótipo que faz transcrição de áudio. A gente recebe o áudio e transforma em texto. E quando a gente transforma em texto, a gente consegue aplicar todas aquelas métricas do radar, a gente consegue responder melhor com a FAT, porque ela consegue fazer o processamento de texto que a gente faz, né? Então, todos esses 2 passos aqui já estão são as próximas tarefas. A gente já tem até card dessas tarefas aí. Sim. Então, pessoal, tentando reduzir aí um tweet, o que a gente disse, eu acho que 3 pontos são muito importantes aí. Uma é que tem esse fator ético que não dá para separar de tudo que a gente está falando, né? A gente não está... se existe fake news, se existe proliferação de desinformação, tem alguma automação envolvida aí. Então, se existe automação, existiu algum programador que não estava tão preocupado assim com o resultado do código que ele escreve. Tem um uso nocivo aí para a sociedade. Então, eu gosto de entender que a gente é responsável pelo código que a gente escreve, da mesma forma como a gente é responsável pelo aquilo que a gente fala, pelas palavras que a gente usa. Então, é importante a gente, como programador, ter isso em mente, de que eu sou responsável por aquilo que eu escrevo e também, do ponto de vista mais operacional, sou responsável por aumentar a probabilidade do que eu escrevo ir para o ar. A gente, com frequência, aí encontra contextos de equipes de software que não conseguem botar o software no ar. Então, a gente também é responsável por isso. Não somos os únicos responsáveis por isso, mas como programadores, nós somos responsáveis por essas 2 coisas, né? A gente queria dizer também que dá para fazer tudo isso com Python. Você viu aí os códigos que a gente compartilhou. Python é uma excelente ferramenta para fazer todas essas coisas que a gente está fazendo. A gente não mostrou nenhuma solução que a gente aplicou no CMS, mas, enfim, Python é uma excelente ferramenta, dá para usar ela para expandir as suas habilidades, para poder entregar software que realmente importa e que tem bons resultados quando é executado, né? E a última coisa é que faz bastante sentido a gente pensar não só no resultado, acho que o resultado é muito importante, mas também faz sentido a gente pensar no que acontece, o que a gente pode fazer para cultivar um contexto, seja do ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista de time, que faz com que o resultado último seja alcançado. Então, no nosso caso, faz sentido a gente, como time de tecnologia, pensar em como a gente vai aplicar essas soluções, usar a ferramenta correta, seja ela de terceiro, ou fazer a ferramenta correta, para chegar no resultado. Então, pensar no processo é tão importante quanto pensar no resultado do nosso código. E se você ficou interessado no que a gente tem feito nos fatos, quiser contribuir, a gente tem esse caminho de contribuição, que é virar um apoiador do Aos Fatos. Além disso, a gente está estruturando um novo caminho, que é contribuição como software livre mesmo. A gente, no final do mês passado, a gente começou a conversar aí com outros times para tentar compartilhar tecnologia e estruturar boa parte da nossa base de código para poder receber contribuições de vocês, mas por enquanto, infelizmente, essa é a única forma de contribuir, através do Aos Fatos Mais. Então, se você foi sensibilizado aí pela importância, e se você quiser, fica à vontade para usar esse canal para contribuir com a gente. E a gente vai estar aí disponível no Discord e através desses contatos para responder qualquer dúvida, receber qualquer sugestões, críticas. Se você perceber alguma coisa que você, enfim, que você queira contribuir para os fatos, mas como a gente não tem um canal lá no GitHub ainda, quiser mandar para a gente direto por e-mail, fica à vontade para entrar em contato conosco. É isso aí. A gente queria agradecer muito por aceitar a gente no evento, né? A gente gosta muito desse trabalho que a gente faz. Gostaria de reiterar aqui que tudo que a gente apresentou aqui, mais além disso, não foi feito a 4 mãos, né? Tem outros desenvolvedores, tem uma equipe enorme dentro do Aos Fatos que permite que tudo isso aconteça, que a gente consiga oferecer essas ferramentas, esse trabalho. Então, eu queria agradecer muito. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Parabéns, minha gente, pela palestra. Temos 3 minutinhos e algumas perguntas. Aí eu vou fazer uma, que a Yara acabou de postar. Dá tempo de 2, responde bem rapidinho. Tá bem.
E começou surreal de lindo verificar os conteúdos de baixa qualidade todo dia. Qual a média de mensagem que Fátima consegue responder sem a ajuda da equipe? Não tem esse número de cabeça, não, mas consigo dar para vocês. A gente pode dar dashboard disso agora, né? A Carol tá fazendo isso agora, tá? Uhum. Fazendo exatamente essas Enquanto responde a outra pergunta... Manda aí. Enquanto eu respondo a outra pergunta, foi a pergunta de Coducos, de Eduardo Coducos. Mais ou menos quantos critérios de pontuação vocês têm para uso em cada plataforma fonte? Muitos são compartilhados por diversas fontes, plataformas. Esses critérios foram criados por vocês, pelos fatos, ou vieram da literatura científica? Acho que um pouco de tudo. Acho que tem coisa que a gente ajustou. Teve ideia nossa do time técnico, teve coisa que nasceu e foi criado pelo time de linguistas. Então, acho que tem um pouco de tudo. A gente usou um pouco de tudo. E essas métricas elas vão se adaptando, elas vão sendo calibradas, né? Talvez a métrica já não faz mais sentido, a gente atualiza ela para ela fazer sentido no contexto atual. Isso é um linguagem por si só. Por rede social, 30 e poucos. Linguagem por si só é uma coisa viva, ainda mais na internet. Então, a forma de se expressar, a forma de produzir fake news muda ao longo do tempo. Então, isso requer uma capacidade de resposta nossa aí e adaptar métricas de linguagem para as estratégias novas de desinformação também. Uhum. E uma última perguntinha, de Erikov. Sobre fingerprint de imagens, vocês comparam entre várias fontes, WhatsApp, Twitter, Instagram? Não, por enquanto é só o que a Fátima recebe. A gente vai recebendo e atualizando o banco da Fátima. E quando chega uma nova, aí a gente vê se já tem no banco, faz estatística de qual volume a gente já tem, quantas daquelas imagens já foi recebida pela Fátima. Por enquanto a gente só faz o image fingerprint na Fátima. Não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas eventualmente essas imagens são produzidas nessas outras redes sociais e se espalham no WhatsApp. A gente só verifica o fingerprint no WhatsApp, como o Renan falou, mas ela, via de regra, nasce nessas outras redes. Alguém pode tirar um print de um tweet, né, e mandar para a Fátima. Isso aí. Isso acontece bem, isso acontece bastante. Obrigada, minha gente. Muito massa ouvir um pouquinho, descobrir um pouquinho como é que a Fátima funciona, como os fatos funcionam. Foi muito legal a palestra. Ainda tenho algumas perguntas lá no Discord. Convido vocês a irem para lá, continuar conversando com quem está nos assistindo. Pode deixar. E informo que agora a gente vai ter um intervalozinho até, intervalo não, porque hoje tem palestra relâmpago que começa agora na Angélica Ross. Corre para lá para assistir as palestras relâmpagos e às 7 vocês voltam aqui para assistir mais uma palestra. Hoje nós vemos nas palestras relâmpagos, minha gente, e lá no Discord. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau, no Discord.